Volte para buscar suas coisas. Você só tem 24 horas. Foi o que minha mãe sussurrou ao colocar um envelope na minha mão, bem na frente do meu marido. Eu não sabia de nada, até abri-lo em casa. Acontece que o conteúdo daquele envelope era... Antes da história começar, por favor, escreva nos comentários de onde vocês estão assistindo a esta história. Não esqueça de curtir e se inscrever para que este canal possa crescer cada vez mais e poder apresentar histórias ainda mais interessantes. A viagem para a casa de Dona Sônia, mãe de Vanessa, parecia mais sufocante do que o habitual. Vanessa estava sentada no banco do passageiro da frente, ao lado de Renato, seu marido. No banco de trás, Dona Ida, sua sogra, estava sentada ereta. O aroma do perfume dela, que agredia o nariz, parecia preencher a cabine daquele carro de luxo, competindo com o ar-condicionado que soprava frio. Vanessa apertou levemente o botão na porta para abrir o vidro, deixando um pouco do ar quente da tarde entrar. E Dona Ida imediatamente pigarreou alto lá de trás. Vanessa, feche esse vidro agora! A poluição nesta área é horrível. Posso acabar ficando com tosse, disse ela em tom autoritário. Renato, sem olhar para Vanessa, apertou imediatamente o botão central no painel, fazendo com que o vidro de Vanessa se fechasse firmemente. Minha mãe tem razão. Não abra a janela à toa, querida. Senão entra poeira. Tenha pena da minha mãe, disse Renato suavemente. Vanessa apenas assentiu devagar, seus dedos apertando levemente a bolsa em seu colo. A palavra querida, vinda de Renato, soava vazia em seus ouvidos. Já fazia alguns meses que ela sentia algo estranho. Seu marido, antes tão caloroso, agora parecia distante, embora fisicamente sempre tentasse estar por perto. E Dona Ida, sua sogra, nunca escondia nem por um segundo seu descontentamento com Vanessa e com a origem de sua família. O carro entrou em uma rua estreita. A casa de Dona Sônia era uma edícula simples nos fundos de uma casa principal, herança de seu falecido pai, que agora era alugada. O quintal era pequeno, mas aconchegante, cheio de vasos de plantas. Assim que o carro parou, Renato e Dona Ida saíram com movimentos que pareciam hesitantes, como se tivessem medo de que suas roupas caras se sujassem. Dona Sônia já esperava no pequeno terraço com um largo sorriso, vestindo um vestido simples de algodão. Vanessa, querido Renato, Dona Ida, entrem, por favor. Vanessa imediatamente abraçou sua mãe com força. Ela sentiu o aroma de sua mãe, uma mistura de perfume de jasmim e óleo de eucalipto. Um aroma que sempre trazia a sensação de lar. Mãe, como a senhora está? Sussurrou Vanessa. Eu estou bem, minha filha. E vocês, como estão? Dona Sônia olhou para Vanessa, depois para Renato e, por último, para Dona Ida. Seu olhar se deteve por uma fração de segundo a mais na sogra de Vanessa. Eles entraram na sala de estar apertada, mas organizada. Dona Ida passou os olhos por todo o ambiente. Seus lábios se contraíram levemente. É muito apertado aqui, Sônia. Vocês não morrem de calor? Dona Sônia sorriu pacientemente. Graças a Deus, temos um ventilador, Dona Ida. Por favor, sentem-se. Desculpem, só tenho um café quentinho e mandioca frita. Renato soltou uma risadinha. Não tem problema, Dona Sônia. O que importa é a intenção. Vanessa sentiu seu rosto esquentar. Ela sabia que Renato e a mãe dele estavam menosprezando sua mãe. Durante as quase 2 horas de visita, Vanessa ficou a maior parte do tempo em silêncio. Ela ouvia Renato contar sobre o sucesso de seu novo projeto e Dona Ida se gabar de um novo conjunto de joias que havia comprado. Dona Sônia apenas escutava, assentindo de vez em quando. No entanto,
Seus olhos cansados nunca paravam de observar Renato e Dona Ida. Vanessa percebeu que havia uma tensão no rosto de sua mãe que ela não entendia. Bom, já deu nossa hora, Dona Sônia. Temos que ir, já está escurecendo, disse Dona Ida finalmente, levantando-se enquanto alisava sua blusa impecável. Ah, sim, passou tão rápido, respondeu Dona Sônia. Seu rosto mostrava um pouco de decepção. Ainda temos muitas coisas para resolver em casa, completou Renato. Vamos, querida. Eles caminharam para fora. Renato e Dona Ida foram na frente em direção ao carro. Vanessa vinha atrás, segurando o braço de sua mãe mais uma vez. Já vou indo, mãe. Depois eu ligo. Cuide da sua saúde. Exatamente quando Vanessa ia soltar o abraço, Dona Sônia, de repente, apertou o braço de Vanessa. O movimento foi rápido e forte, fazendo Vanessa se assustar. Ao mesmo tempo, Vanessa sentiu um objeto grosso e retangular ser colocado na palma de sua mão. O objeto estava envolto em um envelope. Não abra aqui, sussurrou Dona Sônia. Sua voz era baixa e urgente. Os olhos de sua mãe olhavam fixamente para as costas de Renato e Dona Ida, que já estavam quase chegando ao carro. Vá para casa. Ao chegar lá, tranque a porta do seu quarto. Arrume suas malas. Vanessa estancou. Seu coração batia forte. Mãe, do que a senhora está falando? O que a senhora quer dizer? Perguntou confusa. Sua voz também em um sussurro. Os lábios de Dona Sônia tremiam. Ela olhou profundamente para Vanessa. Havia um medo enorme em seus olhos. Não faça perguntas agora. Apenas faça o que eu disse. Você só tem 24 horas. 24 horas para quê? Mãe! Vanessa entrou em pânico. Vanessa, vamos! A voz de Renato, vinda de perto do carro, as assustou. Dona Sônia imediatamente empurrou Vanessa de leve. Vá, rápido, vá! Lembre-se do que eu disse. 24 horas. Com uma confusão imensa, Vanessa apertou o envelope em sua mão. Ela o colocou no bolso de seu vestido e então caminhou apressadamente para o carro. Seu coração parecia que ia pular para fora do peito. Ela entrou no carro, sentou-se no banco do passageiro e não ousou olhar para trás. Ela apenas viu pelo retrovisor sua mãe parada no terraço, observando a partida do carro com um olhar difícil de decifrar. A viagem de volta pareceu 100 vezes mais sufocante. Dona Ida e Renato voltaram a conversar, desta vez sobre os planos para a viagem de férias para a Europa. Vanessa não ouvia absolutamente nada. Sua mente girava em torno das palavras de sua mãe. Arrume suas malas. 24 horas. O que realmente estava acontecendo? Sua mão direita continuava tateando o envelope no bolso. Parecia grosso. Seria dinheiro? Mas por que sua mãe teria que sussurrar daquele jeito? Por que havia um limite de tempo? Vanessa sentiu o suor frio começar a molhar sua têmpora. Ela olhou de soslaio para Renato. Seu marido parecia relaxado. Uma mão no volante, a outra batucando na coxa, seguindo o ritmo de uma música suave. Não havia nada de estranho nele. Então ela olhou para o retrovisor interno, observando Dona Ida, que estava ocupada com o celular. Também parecia normal. Seria apenas exagero de sua mãe? Talvez sua mãe estivesse com algum problema e quisesse que Vanessa a ajudasse. Mas por que teria que ser tão complicado assim? Você está muito quieta, querida. Renato olhou rapidamente para ela, com um sorriso no canto da boca. Cansada depois de ir à casa da sua mãe? Vanessa se sobressaltou. Ah, sim, Renato. Estou com um pouco de dor de cabeça. Dona Ida soltou um muxoxo lá de trás. Eu já disse,
A energia da casa da sua mãe não é boa, apertada, abafada. Voltar de lá com certeza traz doença. Por isso você está com dor de cabeça. Mãe, não fale assim, disse Renato. Mas seu tom não era de quem realmente a defendia. Vanessa preferiu o silêncio. Ela só queria chegar logo em casa. Cada segundo parecia tão lento. Ela precisava saber o que havia naquele envelope. Meia hora depois, o carro finalmente entrou no pátio da luxuosa mansão deles. Assim que o carro parou, Vanessa abriu a porta imediatamente. Vou pro quarto, Renato, estou com muita dor de cabeça, disse rápido, sem esperar a resposta de Renato. Ela caminhou depressa, quase correndo para dentro de casa. Ela subiu as escadas em direção ao quarto principal deles. Ao entrar, ela imediatamente trancou a porta do quarto. Ela se encostou atrás da porta, tentando controlar a respiração ofegante. As vozes de Renato e Dona Ida podiam ser ouvidas no andar de baixo. Segura, com as mãos tremendo, Vanessa tateou o bolso e tirou aquele envelope pardo. Seu coração batia muito forte. Lentamente, ela abriu o lacre. Ela virou o envelope e o conteúdo caiu em sua palma. Não era dinheiro. Os olhos de Vanessa se arregalaram. Em sua mão havia 2 objetos. Um era uma chave de cofre de banco, fria e pesada, com uma etiqueta de número pendurada. O segundo era um pequeno objeto preto em formato retangular. Um gravador de voz digital. Vanessa olhou para os 2 objetos em sua palma com a respiração presa. Uma chave de cofre e um gravador de voz. A confusão que ela sentia antes agora se transformava em um mau pressentimento penetrante. Por que sua mãe deu isso a ela? E por que havia o limite de 24 horas? As palavras de sua mãe ecoavam. Arrume suas malas. Seus dedos frios tocaram o gravador de voz. O objeto era pequeno, leve e parecia comum. Havia um botão de play pequeno na lateral. Por alguns instantes, Vanessa ficou em silêncio. Havia um medo enorme dentro dela de apertar aquele botão. O medo de descobrir algo que talvez destruísse sua vida. E se fosse apenas um mal-entendido? Mas então ela se lembrou do rosto de sua mãe. Aquele rosto não estava brincando. Era o rosto de uma mãe que estava tentando salvar seu filho. Vanessa respirou fundo, fortalecendo seu coração. Fosse o que fosse, ela precisava saber. Ela se sentou na cama, longe da porta, e apertou o botão play. Não houve som no primeiro segundo. Apenas um chiado estático baixo. Vanessa quase achou que o aparelho estivesse quebrado. No entanto, em seguida, uma voz foi ouvida. Uma voz que ela conhecia muito bem. Então, quando exatamente vamos começar? Era a voz de Dona Ida. O som era claro, como se tivesse sido gravado de perto. O coração de Vanessa pareceu parar de bater. Paciência, mãe, respondeu outra voz, a voz de Renato, seu marido. Tudo precisa parecer natural. Já estou aumentando a dose das vitaminas dele desde a semana passada. Ela já começou a reclamar de tontura e confusão. Vanessa cobriu a boca com as 2 mãos. Vitaminas. O remédio que Renato dava a ela todas as noites, dizendo que era para tratar sua anemia e cansaço. A voz de Dona Ida foi ouvida novamente, desta vez rindo com sarcasmo. Vitaminas? Você é muito esperto, Renato. Aquela menina mimada é realmente burra. Ela engole qualquer coisa que você dá. Ela ama você demais. O amor é a arma dela, mãe. E a burrice dela é a nossa vantagem, retrucou Renato. Sua voz era fria, plana, sem o calor que Vanessa costumava ouvir. Esta era a verdadeira voz de Renato. O plano deve ser executado amanhã, exatamente daqui a 24 horas. 24 horas.
a mesma frase dita por sua mãe. Meu Deus! Ótimo! Disse Dona Ida. Amanhã de manhã você a leva para o nosso médico. Aquele médico falso já está pronto para assinar o laudo, atestando que Vanessa sofre de um transtorno mental grave, uma depressão pós-traumática pela morte do pai. Perfeito! Depois que tivermos o laudo em mãos, continuou Renato, podemos interná-la em uma clínica de reabilitação particular fora da cidade, aquele lugar isolado que a senhora preparou. Ninguém poderá visitá-la sem nossa permissão. E assim que ela for declarada mentalmente incapaz, quem será o tutor dela? Dona Ida riu novamente. Sua risada era estridente. Você, claro, o marido fiel. Todo o patrimônio da herança do pai dela, a empresa, as casas, tudo cairá em nossas mãos. Tudo será nosso, mãe. Nossa paciência durante estes 2 anos de casamento finalmente será recompensada, disse Renato. O gravador continuava ligado, mas Vanessa não conseguia mais ouvir, mais nada. Ela apertou o botão stop. Suas mãos tremiam tanto que o aparelho caiu de seus dedos sobre o tapete grosso. O mundo de Vanessa desabou. Despedaçou-se em segundos. O ar dentro daquele quarto luxuoso parecia ter acabado, fazendo-a sufocar. Seu marido, o homem que ela amava, o homem a quem ela serviu por 2 anos, era, na verdade, um monstro de sangue frio. E Dona Ida, a mulher que ela tentava respeitar, apesar de sempre ser maltratada por ela, era sua cúmplice no crime. Tudo fazia sentido agora. Aquelas vitaminas. Porque ela sempre se sentia tonta todas as manhãs? Porque sua memória falhava tanto? Porque Renato sempre agia de forma tão doce, pedindo que ela não se preocupasse com as finanças e pedindo que assinasse tantos documentos que ele dizia ser apenas seguros e burocracia? Ela não era boba. Ela estava sendo destruída lentamente. Vanessa rastejou até o banheiro. Ela se ajoelhou diante do vaso sanitário e vomitou tudo o que havia no estômago. O café e a mandioca frita da casa de sua mãe. Aquele enjoo não era apenas pela tontura. Era um enjoo causado por uma traição tão podre. Ela chorou sem emitir som. As lágrimas corriam desesperadas. Ela se lembrou de seu pai. Seu pai nunca gostou de Renato. Os olhos dele são muito traiçoeiros, filha. Tenha cuidado, disse seu pai antes de morrer de um ataque cardíaco. Vanessa, cega pelo amor, ignorou aquele aviso. E agora ela pagaria o preço. Eles iam interná-la em um hospital psiquiátrico. Amanhã, em 24 horas. Sua mãe com certeza já sabia. De algum jeito, sua mãe conseguiu essa gravação. Sua mãe estava tentando salvá-la. Vanessa lavou o rosto com água fria. Ela encarou seu reflexo no espelho. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos e inchados. Mas por trás do medo, algo mais começava a queimar. Raiva. Uma raiva fria e ardente. Eles achavam que ela era burra. Eles achavam que ela era fraca. Eles estavam muito enganados. Ela não ia deixar que eles vencessem. Ela não ia acabar em uma clínica de reabilitação. Ela ia lutar. Sua mãe deu a ela 2 objetos: a prova do crime deles e uma chave. Aquela chave, com certeza, tinha ligação com a herança de seu pai. Seu pai, com certeza, havia deixado algo preparado. Vanessa voltou para o quarto. Ela pegou o gravador e o guardou no bolso de seu vestido. Ela precisava ter calma. Precisava fingir que não sabia de nada. O plano deles era amanhã de manhã. Ela ainda tinha esta noite. Arrume suas malas. O recado de sua mãe foi claro. Ela precisava sair desta casa. De repente, ouviu-se uma batida na porta do quarto.
Vanessa, querida! A voz de Renato. O coração de Vanessa quase pulou pela garganta. O que você está fazendo aí dentro? Está demorando muito. Você está bem? A voz soava suave e cheia de preocupação. Mas agora, Vanessa sabia. Era a voz de uma cobra. Vanessa limpou rapidamente as lágrimas no rosto. Ela tentou fazer sua voz soar normal, um pouco fraca. Sim, Renato. É que eu senti um enjoo horrível. Deve ser um resfriado. Houve silêncio por um momento do outro lado da porta. Vanessa prendeu a respiração. Ah, entendi, disse Renato. Tudo bem, então. Descanse um pouco. Quer que eu traga a sua vitamina agora, para você conseguir dormir melhor? Vanessa fechou os olhos. Veneno. Aquele homem oferecia veneno a ela com tanta doçura. Depois, Renato, vou tomar um banho morno primeiro para me refrescar. Está bem, vou te esperar no escritório. Se precisar de qualquer coisa, me chame, disse ele. Sim, Renato. Vanessa ouviu os passos de Renato se afastarem da porta. Ela soltou um longo suspiro, mas seu corpo ainda tremia violentamente. Ela estava segura, por enquanto. Mas ela sabia. Renato estava testando-a. Ela precisava sair desta casa. Esta noite. Os passos de Renato se afastando da porta do quarto soavam como um eco na cabeça de Vanessa. Ela estava segura por um instante. Mas aquela oferta da vitamina era um aviso. Renato não ia deixá-la escapar daquele ritual noturno. Se Vanessa se recusasse a tomar, isso causaria uma desconfiança enorme. Renato consideraria aquilo como um sinal de instabilidade, acelerando o plano podre deles. Vanessa precisava tomar, ou melhor, fingir que tomava. Ela entrou no banheiro, abriu a torneira da pia e o chuveiro de água quente. O barulho da água correndo dava a ela um pouco de privacidade para pensar. Ela olhou para o espelho. Seu rosto pálido, mas seus olhos brilhavam com uma raiva fria. Ela não era mais a Vanessa submissa. A mulher no espelho era uma guerreira lutando por sua vida. Ela precisava sair esta noite. O plano deles era amanhã. Isso significava que ela tinha algumas horas antes do amanhecer. Arrume suas malas. O recado da mãe era muito claro. Vanessa respirou fundo. Ela precisava atuar com perfeição. Ela desligou o chuveiro, vestiu seu pijama como de costume. Ela deixou o cabelo solto, fazendo-se parecer um pouco desarrumada e cansada. Esfregou os olhos para que parecessem ainda mais inchados. Então, abriu a porta do banheiro. Renato já estava no quarto, não estava mais no escritório. Ele estava sentado no pequeno sofá perto da janela, com o laptop ligado no colo. Na mesa de cabeceira já havia um copo d'água e uma cápsula, a vitamina de cor amarela pálida. Ao ver Vanessa sair, Renato sorriu imediatamente. Aquele sorriso falso que agora parecia tão nojento. Já está melhor, querida? Venha, tome sua vitamina logo e vá direto dormir. Você parece muito exausta. Vanessa caminhou devagar em direção à cama, como se sua cabeça estivesse realmente doendo. Sim, Renato, a dor de cabeça não passa. Por isso mesmo, tome isto, vai ajudar, disse Renato com a voz ainda suave. Ele observava Vanessa. Seus olhos não desviavam nem por um segundo. Este era o teste. Vanessa sentou-se na cama. Suas mãos tremiam. Desta vez não era fingimento. Ela pegou a cápsula, olhou para Renato, que ainda a encarava fixamente, como se estivesse esperando. Vanessa sabia, não dava para esconder debaixo da língua. Renato poderia pedir para ela abrir a boca.
Ela precisava usar outra técnica. Ela colocou a cápsula na boca e imediatamente pegou o copo de água. Bebeu um grande gole, segurando a cápsula na bochecha por um momento. Então, engoliu a água enquanto deixava a cápsula deslizar de volta para a palma da mão em um movimento rápido, escondido pelo copo que ela segurava. Aquele movimento era muito arriscado. "O que foi?" perguntou Renato, estreitando levemente os olhos. "Está muito amarga, Renato. O gosto está estranho hoje", reclamou Vanessa. Ela colocou o copo de volta na mesa, escondendo a cápsula em seu punho fechado. Ela então deu uma pequena tosse, cobrindo a boca com a mesma mão, e rapidamente transferiu a cápsula para dentro de um lenço de papel que já havia preparado no bolso do pijama. Renato ainda observava. "Amarga? Deve ser impressão sua. Agora vá dormir." "Você não vem deitar?" perguntou Vanessa com a voz forçada e rouca. "Daqui a pouco. Tenho um pouco de trabalho para terminar", respondeu Renato com os olhos voltados novamente para a tela do laptop. "Amanhã cedo vamos ao médico, ok? O meu médico particular, para ele te examinar." Aquele médico falso, pensou Vanessa com o coração disparado. O plano deles seguia exatamente como na gravação. "Sim, Renato, como você quiser." Vanessa subiu na cama, puxou o cobertor até o peito, ficou de costas para Renato. Ela não podia dormir. Absolutamente não podia dormir. O remédio que ela jogou fora era sua garantia de permanecer consciente. Ela fechou os olhos, forçando sua respiração a ser regular, como se estivesse dormindo. 1 hora se passou. O som da digitação no laptop de Renato não parava. Vanessa sentia suas costas rígidas de tensão. 2 horas se passaram. O relógio de parede no quarto bateu 12 vezes. 00:30. O som da digitação parou. Vanessa ouviu Renato fechar o laptop. Então, o som de passos. Renato entrou no banheiro. Vanessa ouviu o som da escova de dentes e da torneira. Alguns minutos depois, Renato saiu. O colchão ao lado se moveu. Renato deitou-se. Vanessa sentiu o braço daquele homem envolver sua cintura, puxando-a para mais perto. "Durma bem, querida", sussurrou Renato em sua nuca. Vanessa prendeu a respiração. Ela sentiu vontade de gritar e atacar o homem atrás dela, mas permaneceu imóvel, deixando o corpo relaxado, como se já estivesse em sono profundo. Ela precisava esperar até que Renato dormisse pesado. Esta era a parte mais difícil. Cada segundo parecia 1 hora. Ela ouvia a respiração de Renato. No começo, regular, depois, tornando-se mais profunda e pesada. 1 hora da manhã, Vanessa ainda não se movia. 1h30, ouviu-se um ronco suave vindo de Renato. Ele já dormia, mas Vanessa ainda esperava. Ela precisava ter certeza de que Renato estava em sono profundo. 2 horas da manhã. Vanessa decidiu que era o momento. Lentamente, muito lentamente, ela removeu o braço de Renato de sua cintura. Ergueu-o, milímetro por milímetro. Renato se mexeu, murmurou algo incompreensível e voltou a roncar. Vanessa estancou. Após 1 minuto de silêncio, continuou seu movimento. Conseguiu. Ela desceu os pés da cama, sem emitir nenhum som. O piso de madeira frio tocou a sola de seus pés. Primeiro foi ao banheiro, jogou a cápsula do bolso no vaso sanitário e deu descarga. O som da descarga pareceu muito alto no silêncio da noite, mas Renato não se mexeu. Segundo, ela precisava se preparar. Precisava arrumar as malas. Não podia levar uma mala grande,
seria muito óbvio e barulhento. Pegou uma mochila grande de lona que costumava usar para a academia. Abriu-a sobre o tapete para que o zíper não fizesse barulho. Moveu-se de forma rápida e silenciosa. Pegou sua carteira, documentos, passaporte. Lembrou-se que sua mãe lhe dera uma vez uma pequena caixa de joias com heranças de sua avó. Pegou a caixa. Poderia vender para ter dinheiro vivo em emergência. Então, o mais importante, o gravador de voz e a chave do cofre. Colocou-os no fundo da mochila. Também pegou seu celular e o carregador. Pegou uma muda de roupa extra, um vestido simples e um lenço prático. Não precisava de muita coisa, só precisava de liberdade. A mochila estava pronta. Colocou-a nas costas. Olhou para Renato, que dormia profundamente. Aquele rosto parecia pacífico, mas Vanessa sabia que era a máscara de um demónio. Caminhou até a porta do quarto. Sua mão segurou a maçaneta. Girou-a devagar, muito devagar. Ouviu-se um clique baixo. Estancou novamente. Renato continuava dormindo. Abriu a porta um pouco, o suficiente para seu corpo passar. Deslizou para fora do quarto e fechou a porta atrás de si sem ruído. Agora estava no corredor escuro do segundo andar. Seu coração batia forte. Precisava descer as escadas. Prendeu a respiração, descendo os degraus um por um, nas pontas dos pés, pelos cantos da escada, para não ranger. O primeiro andar estava em escuridão total. Havia apenas uma luz pálida, vinda dos postes da rua através da janela da sala. Aquela casa parecia estranha e aterrorizante. Sabia que a porta da frente tinha alarme. Precisava sair pela porta dos fundos na cozinha. Caminhou pela sala de jantar. Seu objetivo estava a poucos metros, a porta da cozinha. E então, a liberdade. Tinha acabado de pisar no piso frio da cozinha, quando, de repente, a luz acima de sua cabeça se acendeu com um brilho intenso. Onde você pensa que vai a esta hora da noite, Vanessa? Vanessa deu um pulo de susto. O coração parecia ter parado de bater. Dona Ida estava lá, perto da mesa de jantar, com os braços cruzados. Seus olhos afiados olhavam fixamente para Vanessa. Depois desviaram para a mochila em suas costas.